Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para mais um encontro para lá de especial por uma série de razões. Em primeiro lugar, eu gosto sempre de lembrar que nós estamos aqui porque nós sobrevivemos ao governo Bolsonaro. Isso não é pouca coisa, porque esse governo não se importou com nenhum de nós. Esse governo pensou apenas nas pessoas que faziam parte dele. Até porque estavam guarnecidos, estavam protegidos, e eles jogaram o povo brasileiro a essa situação que vitimou tantas pessoas que a gente amava, que a gente ama, pessoas que passaram grandes sustos porque escaparam também da pandemia aqui no nosso país. A gente não pode deixar isso passar despercebido, não. Então, cada um de vocês que estão aqui no nosso portal, vocês têm uma responsabilidade nessa luta toda que nós tivemos ao longo desse tempo. Você pode achar que não, mas quando você mandou uma mensagem para alguém, você conversou com um conhecido, com um desconhecido, você alertou sobre as coisas que estavam acontecendo aqui no nosso país, você somou energias para que a gente pudesse derrotar nesse último dia 30, essa gente toda, que muitos deles irão para o lixo da história para sempre, outros terão responsabilidades com a justiça aqui do nosso país. Então você vai poder bater no peito e dizer para as pessoas que você conhece, que virão mais à frente, de que você não ficou absolutamente indiferente às coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil. E você não está indiferente, você ainda quer que as coisas sejam responsabilizadas aqui no nosso país, embora muitas pessoas no Brasil ainda não tenham a noção que nós tivemos aqui um genocídio com irresponsáveis criminosos dentro do governo, nas redes sociais, com a cumplicidade de instituições e, infelizmente, dos grandes veículos de comunicação. Porque se não fosse essa omissão, nós não teríamos o Bolsonaro com quase 60 milhões de votos. Não é possível que uma pessoa que tenha sofrido durante a pandemia tenha dado voto a Bolsonaro como se nada tivesse acontecido, como se ele não conseguisse fazer nenhum tipo de relação entre um governo e a responsabilidade com a saúde. Então, nós temos muito o que comemorar, porque nós vencemos com a democracia. As nossas diferenças eventuais que a gente tem sobre visão de mundo, visão administrativa, elas poderão ser discutidas a partir do dia 1º de janeiro. Na segunda-feira que vem, portanto, será um dia para a gente celebrar essa vitória e celebrar também o arremesso para o lixo da história dessa figura que ainda funciona como presidente da República. Existem situações muito graves que estão acontecendo no Brasil, que eu quero repercutir aqui com vocês, e que a gente também não pode deixar passar despercebido. Vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever também. Você que é muito bem-vindo, participe dos nossos papos todos os dias aqui, onde nós analisamos sempre a realidade brasileira, a realidade política, a realidade econômica. Participe dos nossos chats todos os dias aqui, entre 5 horas e 5 e meia. Mande seu joinha, mande seus comentários, que são protocolos importantes para ajudar a gente a chegar a mais pessoas como você. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar ainda mais próximo aqui do nosso espaço, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, essa segunda-feira é a última segunda-feira de Bolsonaro no poder. E ele está fazendo alguma coisa? Não, porque ele também não fez nada nos dias que se passaram, né? Quando a gente olha aqui na agenda do Bolsonaro, a agenda do presidente da República, né? Deixa eu colocar aqui para vocês aqui num plano melhor aqui. A gente só vê essa frase lacônica aqui, ó. Vamos ver se dá para pegar. Acho que está dando para vocês verem. Sem compromisso oficial. Ele não tem compromisso oficial há muito tempo, porque ele não faz nada. Se tivesse um quartel para ele bater continência, ou prestar continência, né? Ele estava lá. Mas ele faz muita salafrarice, né? Como os criminosos comuns. Ele tem esse status, né, de cometer crimes que atingem uma nação inteira. Então, isso não pode passar despercebido e isso deve estar atormentando essa criatura. Vocês imaginem a cabeça de alguém que dorme com a arma do lado o tempo todo, desconfiado o tempo todo, com colete à prova de bala, com um séquito de seguranças e um bando de puxa-sacos, quando ele percebe que isso tudo vai para o ralo. Ele vai se converter num sujeito sem esse tipo de proteção. E mais do que isso, ele está fomentando, ele está propiciando que a incubadora de terrorismo crie algumas figuras que vão ficar com ódio dele, com raiva dele, porque vão perceber que foram feitos de trouxas. Porque é isso que ele pensa das pessoas que o seguem. É por isso que ele não está dando bola. Porque uma pessoa que tivesse um mínimo de
de perspectiva política, ou algum tipo de liderança, de noção, falaria alguma coisa clara para essas pessoas, mobilizaria a nação, mas não. É uma figura que construiu uma seita e ele quer fazer com que, na liderança dessa seita, ele se imponha contra a vontade racional, a vontade soberana, a democracia, a liberdade do povo brasileiro. E ele fracassou, ele foi derrotado e ele não está dando bola para as pessoas que vão entrar agora numa série de situações criminais, né? E aí, gente, uma situação que me chamou a atenção, o Bolsonaro, ele não está publicando absolutamente nada, né? Coisas aleatórias, inclusive a mensagem de Natal, que veio muito atrasada, ele não falou nada. A assessoria dele ali pegou, montou alguns videozinhos, colocou ele dando Feliz Natal, mas ele está se lixando para Natal, para o povo brasileiro, para a criança. E aí tem uma situação que é grotesca, que eu vou compartilhar aqui com vocês, não sei se vocês já viram isso, que é o Bolsonaro com uma menina, deve ter uns 5 anos, 5, 6 anos, e a menina ali com uma espécie de pastora mirim. Eu acho muito ruim esse tipo de situação, os pais fazerem isso com os filhos, né? Os pais exporem os filhos a esse tipo de situação, porque a menina, certamente, ela não sabe o que ela está falando, né? E do que é que eu estou falando? Ela se chama Valentina e ela foi fazer ali uma oração para o Bolsonaro que, sem o menor escrúpulo, né, abraçou a menina e se colocou ali numa situação de vítima, de abençoado. Eu vou tentar compartilhar com vocês, vamos ver se dá para acompanhar aqui. Vamos lá. O que se o Bolsonaro ele consiga salvar nosso Brasil e salve nossa pátria também. E que você, papai do céu, cuide dele e da Michelle Bolsonaro. E que cuide da casa dele também. Livre a casa dele com seu sangue, Jesus. E eu quero nosso Brasil bom. Eu falo várias vezes, mas nosso Brasil tem que ser bom. E abençoe toda a família dele, toda a pátria também, todo o Brasil, todo o mundo. E que sare nosso manto também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, é um negócio que é uma aberração total. Uma pessoa que não tem escrúpulo, né? De colocar. Claro que o Bolsonaro estava nessa cena aí para ser compartilhada, para ser colocada para todos os lados, para as pessoas verem. Mas a mensagem também, né, é de alguém que é fraco, alguém que está cabisbaixo, alguém que está quase recebendo ali uma extrema unção, se a gente for levar para a Igreja Católica. E mesmo do ponto de vista protestante, a gente que estuda isso, que lê alguma coisa, né, se sabe que nenhuma pessoa que de fato preconiza uma fé de forma sincera fica fazendo proselitismo dos seus atos. Alguém que faz uma caridade não fica colocando outdoor que fez caridade. Alguém que está rezando, está querendo ter um encontro com Deus, não fica fazendo esse troço publicamente, né? ou tendo esse tipo de ato publicamente. Isso é condenado pelas religiões de uma maneira geral. Isso mostra que o Bolsonaro ele não tem nenhum tipo de ligação com religião nenhuma. Ele faz isso para explorar pessoas mesmo, para explorar a fé alheia. E aí a gente vai vendo situações que ainda não foram muito reveladas ainda com profundidade, que os bolsonaristas ainda nas redes estão tentando negar. Ou seja, que o terrorista que foi apanhado lá em Brasília, de fato seria um sindicalista, um petroleiro. E eu estou vendo aqui uma matéria muito interessante no canal, no site Pátria Latina, que eu vou compartilhar aqui com vocês. E o Pátria Latina, que tem uma série de colunistas que são amigos, são pessoas muito sérias, levantou a seguinte questão, que na verdade esse Washington, ele é um empresário na região norte, tem uma série de postos de gasolina, com transporte, né, em transportadoras de madeira, e aí a gente já começa a imaginar uma série de situações que a matéria vai colocando aqui pra gente. A ligação desse sujeito com o crime organizado naquela área, e que com a derrota de Bolsonaro poderá ficar com ameaças muito sérias. Essas pessoas poderão ir para a cadeia, porque se eles trafegaram durante tantos anos com a complacência de um governo assassino e criminoso, a interrupção dessa trajetória vai fazer mal para os negócios dessa gente. Então a matéria vai colocando aqui, vai esmiuçando uma série de situações que a gente não sabia. E outra figura, nesse contexto também, acabou sendo presa hoje, né? É um Alan Diego Rodrigues, ele está aqui nessa matéria aqui com o Chico Alves, deixa eu ver se dá para colocar aqui para vocês aqui, ó.
Essa é a criatura aqui, na coluna do UOL. Nem dinheiro para comprar revólver, diz colega do suspeito do atentado. Ele não tinha nada. Mas é o seguinte, aquela história que eu comentei com vocês mais cedo, do apito de cachorro. O Bolsonaro, ele foi estimulando essas pessoas, sempre fazendo bravata, né? Sempre se colocando como viril, machão, fazendo uma série de frases de efeito, né? Que a liberdade é mais importante que a vida, que a liberdade é mais importante que o oxigênio, e o meu exército, as minhas forças armadas, eu sou o comandante em chefe. Então ele foi insuflando esse tipo de pensamento como uma espécie de apito de cachorro para esses criminosos todos que começaram a fazer essas barbaridades que a gente conheceu e outras tantas que a gente não conheceu. O mais extremista dele, que a gente nem está falando mais, era o Roberto Jefferson, né? Qual a diferença do Roberto Jefferson pro outro que assassinou o Marcelo, lá no Marcelo Arruda, no Paraná, esse outro que estava tentando colocar artefato explosivo, dos outros que ficam nas redes insuflando a violência, porque o artigo 142 é ato de violência contra a democracia do nosso país. E essas figuras, elas não serão esquecidas. Como eu disse a vocês, eles são muito covardes. Eles vão começar a pagar vídeo. No dia 31, eles vão começar, a partir das 0 horas, vão começar a pagar todo tipo de indício. Agora, tem um que não vai dar, né? Que é o pastor mor do Bolsonaro. Porque ele ameaçou Alexandre de Moraes de forma muito direta. Ele disse quem é que vai parar esse ditador da toga, quantas bravatas ele fez, e foi acreditando muitas pessoas, né, a fazerem o mesmo tipo de pensamento e colocar isso nas redes. Então muitos terão que prestar contas. O Bolsonaro, no tweet dele hoje, ele apareceu depois de muito tempo para falar: preço da gasolina cai no Brasil pela 5ª semana consecutiva. Os bolsonaristas vão falar: nossa, o Bolsonaro está mandando mais uma senha para a gente, que agora vai. Ele vai dar um soco na mesa, vamos ter o artigo 142, coisas e que tais. Então, essa figura aí, ou as figuras deverão ser responsabilizadas, como eu disse para vocês, por mais que se tenha alguma interpretação equivocada. Hoje eu vi, inclusive, a coluna do Reinaldo Azevedo, que ele é um ótimo analista do direito, mas às vezes tem uma coisinha ou outra ali que ele não consegue. Ele conhece muito mais direito que muito mais magistrado aí que a gente conhece por aí aqui no Brasil. Então ele mostrou o entendimento que a lei tem algumas lacunas que não permite enquadrar algumas figuras como terroristas. Eu discordo, eu acho que o Ministério Público vai denunciá-los como terroristas e vai caber aos seus advogados mostrar que eles não eram terroristas. E a pena vai até 30 anos para esses que agiram, e também serão penas também muito complicadas para esses que estão nos inquéritos das fake news, que atentaram contra a democracia do nosso país. O Xandão, como se fala tanto, né, ele venceu. Ele que não é nenhuma pessoa de esquerda, mas ele é um legalista, uma pessoa que conseguiu fazer com que a nossa Constituição fosse respeitada e que nós não tivéssemos no Brasil um golpe. Uma das coisas que o Bolsonaro vai ficar muito tristinho, e os bolsonaristas também, é a mamata que eles vão perder, né? Vamos lembrar que o Bolsonaro ele sempre teve esse tipo de comportamento aqui, ó. Levando filhotes para passear para tudo quanto é canto, filhotes lobistas, não vamos esquecer do Flávio Bolsonaro, viajou para tudo quanto foi lado, Las Vegas, tentando trazer cassino para o Brasil, o Dudu Bananinha passando por um lado para o outro, o Carluxo, vereador federal, que está nos Estados Unidos, como também estão nos Estados Unidos outras figuras também que estão insuflando estão atentando contra a democracia do nosso país, né? Tem vários aqui, eu não sabia, que já partiu também. Vou pegar aqui. Muitos vocês conhecem, né? Essa gente toda aqui, ó, todo mundo mora no exterior. Esse aqui mora na Austrália, esse aqui foi agora lá para os Estados Unidos, a gente não sabe se volta, o Carluxo. Esse aqui é outro também falastrão também, né? Outro que comete crimes uns atrás dos outros, sempre insuflando os outros, né? Ele está longe. Ele fala em guerra civil e tal, mas ele está longe. Ele não coloca a cara dele aqui para esse tipo de situação, né? E hoje eu vi que essa figura aqui também, o senhor Lisboa, foi para os Estados Unidos também. Gente, não está ficando ninguém aqui, hein? Esse pessoal quer que os patriotas se explodam mesmo, né? Esse aqui é um olavista também, que tem canal no YouTube também, está lá nos Estados Unidos. Enfim, beleza, né? Os patriotas todos lá, outro também, que está nos Estados Unidos. Os patriotas se evadiram e não tem... esse aqui é o que já foi dessa para outro mundo, né? Porque era o líder dessa gente toda. E esses caras são muito patriotas, mas com sangue alheio, né?
o primeiro indício ali de problema, eles fogem como um coelho, uma lebre fugindo de um predador, né? Então, gente, são essas as situações. Segunda-feira que vem nós estaremos num outro Brasil, respirando novos ares e sempre lembrando que tudo aquilo que nós fizemos ajudou o nosso país e honrou muitas pessoas que padeceram com essa gente tão criminosa que ainda está no poder, mas que irão prestar as contas e não vai demorar muito não, gente. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Amanhã já estarei de novo no meu estúdio, porque eu tive alguns dias de folga aí com vocês, né? E vamos voltar às nossas atividades, tá bom? Um grande abraço, até lá, tchau!